Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata, eu sou professora de ciências e hoje nós vamos ter a nossa segunda aula referente à semana 7, ok? Na semana 6, eu falei um pouquinho para vocês sobre o conceito de ciência e falei um pouquinho para vocês também sobre conhecimento científico, né? Só para recordar, ciência significa conhecimento, né? Então, ciência quer dizer conhecimento. E o conhecimento científico são os métodos adotados para se fazer a ciência, né? Se provar a ciência, ok? Hoje nós vamos começar um conteúdo que a gente vai trabalhar ele um pouquinho nas próximas semanas também, que é o conteúdo de materiais e suas propriedades, tá bom? Então a gente vai aprender alguns conceitos muito importantes hoje. Primeiro conceito, matéria. Quando eu falo matéria dentro de ciência, eu estou me referindo a tudo à nossa volta, que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como assim tudo à nossa volta? Praticamente tudo à nossa volta é um exemplo de matéria. O ar que respiramos, o nosso corpo, o lápis, o caderno, os talheres, tudo isso são exemplos de matéria, ok? Uma porção limitada de matéria nós chamamos de corpo. E um corpo produzido pelo homem com alguma finalidade, nós chamamos de objeto. Vou explicar para vocês cada um desses. Eu tenho como exemplo de matéria a madeira, tá? Porque ela tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, nesse caso, a madeira é matéria. Se eu tiver uma porção limitada de madeira, por exemplo, um tronco de madeira, que é uma porção limitada de madeira, eu tenho um corpo. Então, eu posso falar que o tronco é um corpo. Agora, se eu pegar esse tronco de madeira e fazer dele uma mesa de madeira, eu criei um objeto com alguma finalidade, ok? Então, nesse caso, eu tenho um objeto, tá? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço. Exemplo, madeira. Corpo é uma porção limitada de matéria. Um outro exemplo, tronco de madeira. E o objeto é um corpo produzido pelo ser humano para alguma finalidade. Mesa de madeira, cadeira de madeira, colher de madeira, ok? Toda matéria, ela apresenta propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais, como o próprio nome já diz, né, geral, é o tipo de propriedade que eu encontro em qualquer tipo de matéria. Não importa de que é feito o material, se é plástico, se é metal, se é madeira, ou seja, essas propriedades estão presentes em qualquer material, tá? São elas massa e volume. A massa, ela corresponde à quantidade de matéria que tem um corpo. Por exemplo, essa caneta é um corpo. Por quê? Ela é uma porção limitada de plástico, então ela é um objeto produzido pelo ser humano para alguma finalidade, que é escrever, tá? E ela tem massa e volume. A massa dessa caneta corresponde à quantidade de matéria de que ela é feita. Como que eu descubro isso? É só eu pesar a caneta. O peso da caneta corresponde à massa dela. Já o volume dessa caneta é o espaço que ela ocupa aqui sobre esse papel. Essas duas propriedades, tá? Todo material apresenta. Pode ser o material gasoso, material sólido, material líquido, ou seja, as propriedades gerais, massa e volume, estão presentes em todo tipo de material. Já as propriedades específicas são aquelas que dependem de que é feito o material, tá? Isso quer dizer que elas não são encontradas do mesmo jeito em todos os materiais. E elas são muito importantes porque elas nos permite diferenciar um material do outro. Eu tenho aqui alguns exemplos: cor, odor, brilho, etc. Tá? Resistência, dureza, tudo isso são exemplos de propriedade específica. Outra coisa, quando eu falo de propriedade, é o mesmo que características, tá, pessoal?